Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Em 23 de novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte dia útil em todo o país, teste advogado de defesa de réu em ação penal de natureza condenatória é intimado a sentença condenatória do seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual, que alterava o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo para apresentação de recurso de apelação seria de 3 dias e não mais de 5 dias. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, o teste apresenta o recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato, e o novo prazo recursal deve ser observado. Letra B, tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. C, intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. E letra D, tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. E o antigo prazo recursal deve ser observado. Bom, o enredo aqui, o principal ponto desse exercício é: o recurso foi tempestivo ou intempestivo e, no caso, aplica-se a lei nova ou a lei antiga. Importante a gente fazer algumas considerações. Para saber essa questão, se eu vou aplicar o princípio da irretroatividade ou o princípio do tempus regit actum, eu preciso saber qual a natureza dessa nova lei. Se é uma lei puramente penal, puramente processual ou se ela é mista. Se ela for mista ou puramente penal, eu devo observar o princípio da irretroatividade da lei penal. Então, lei penal ou mista, penal mais processual, e princípio irretroatividade da lei. Agora, lei processual, tempus regit actum. Cadê o... Esqueci aqui como é que escreve. Cadê? Ah, sim, isso. Actum. Tempus regit, com T aqui, actum, tá? O que diz aqui o exercício? A lei entrou em vigor, nova lei de natureza puramente processual. Puramente processual. Se é puramente processual, eu aplico tempus regit actum, ok? Então esse é o princípio que a gente vai aplicar. E o que diz esse princípio? Vou pegar aqui para vocês. O que diz esse princípio? É uma expressão jurídica latina que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Quando que ocorreu o ato jurídico aqui? O advogado já tinha sido intimado dia 23, e aqui, ó, no curso do prazo recursal. No curso do prazo recursal. Então, ele já tinha sido intimado, o ato já estava valendo, e no meio do transcurso aí do prazo prescricional, no meio do curso do prazo prescricional, houve alteração dessa lei. Então, eu tenho que respeitar o ato jurídico que já foi formalizado sobre a lei antiga, porque ele já tinha sido intimado. Então, se ele já foi intimado, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. A intimação dele para apresentar o recurso foi a época da vigência da lei antiga, que previa 5 dias e não 3. Por isso, deve ser respeitada a lei antiga. Agora, vamos imaginar uma outra hipótese. O Técio, ele não tinha sido intimado, entrou em vigor uma nova lei e só depois da entrada em vigência dessa nova lei que ele foi intimado. Dessa maneira, como ele só foi intimado depois da entrada em vigência da nova lei, eu não vou falar em tempo rege o ato. Por quê? O ato, a intimação para ele apresentar, já se deu, nesse exemplo que eu estou dando, na vigência da nova lei. Então, eu tenho que respeitar a nova lei. No nosso exercício, o prazo recursal, ele já tinha sido aberto sob a vigência da lei antiga, da lei da época. Então, pelo princípio do tempus regit actum, os atos jurídicos se regem pela lei da época e a intimação ocorreu na época da lei antiga. Então eu tenho que respeitar a lei antiga, ok? Tempus regit actum. Então eu não vou aplicar aqui a questão do princípio da irretroatividade. Isso remete à última assertiva, porque fala aqui que é tempestivo, aplicando-se o princípio da constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Tá errado isso aqui, não é esse princípio que vai ser aplicado, mas sim o tempus regit actum.
Outra questão importante é o seguinte. Ó, em 23, sendo dia útil, sendo o dia seguinte dia útil em todo o país, teste de advogado de defesa em ação penal é intimado da sentença condenatória. Se ele foi intimado da sentença condenatória no dia 23, lembrando que esse prazo é um prazo processual penal, porque é um prazo para ele apresentar uma peça processual. A peça processual se rege pelo prazo processual penal e não pelo prazo penal. No prazo processual penal, eu desprezo o dia de início. Tá? Então, aqui nesse dia, ele vai ser desprezado. Eu vou desprezar esse dia aqui, do dia 23, e começo a contar o prazo a partir do próximo dia. Qual que é o próximo dia? Dia 24. Lembrando, prazo processual penal deve iniciar e encerrar sempre em dia útil. Dia 23 eu desprezo. Dia 24, que é terça-feira, conforme o exercício já falou, próximo dia é dia útil? O exercício já falou. Terça-feira é o próximo dia e é um dia útil em todo o país. Então, eu conto. Dia 23 foi intimado. Prazo processual penal desprezo o primeiro dia. Começa a contar a partir do próximo dia útil, que é dia 24. Então, dia 24, primeiro dia do prazo, e eu tenho que correr com esse prazo durante 5 dias. Então, 24, terça, 25, quarta, 26, quinta, 27, sexta, 28 é o último dia do prazo e é sábado. Dia 28, sábado, ok? Mas ele protocolou o recurso, ao invés do dia 28, dia 30. Esse recurso é tempestivo ou intempestivo? Aí, é o seguinte, lembra aqui, ó, a regrinha deve iniciar e encerrar sempre dia útil. Sábado é dia útil? Não. Então pulo para o próximo dia, dia 29, domingo. Domingo é dia útil? Não. Então eu faço o quê? Pulo para o próximo dia, dia 30, que é segunda. Segunda é dia útil, via de regra, se não tiver nenhum feriado? Segunda é dia útil. Então o prazo, o último dia do prazo seria dia 30 e não dia 28, que é sábado. Por quê? Em que pese encerrou no dia 28, eu vou prorrogando até o próximo dia útil. Ele protocolou no dia 30? Sim, o prazo, então, o recurso, então, é tempestivo e não intempestivo. Feitas essas considerações iniciais aqui, agora, as assertivas. Letra A, o recurso é intempestivo? Não. Intempestivo quer dizer que é fora do prazo. É fora do prazo? Não. Aqui essas duas assertivas, elas estão erradas porque os recursos não estão fora do prazo. Aliás, o recurso não está fora do prazo, ele é tempestivo. Essa aqui é a nossa resposta para a questão. Por que a primeira está errada? Porque fala que o recurso é intempestivo e o final está errado também. Ó. Aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o novo prazo recursal deve ser observado? Não, é o antigo porque a intimação ocorreu sob a vigência da lei antiga. A letra C, intempestivo? Não, o recurso é tempestivo. Aplicando-se o princípio do tempus regit actum, o antigo prazo recursal deve ser observado. Essa parte final está correta, só esse início que está falando que o recurso é intempestivo. E a nossa resposta fica a letra B. O recurso é tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regit actum, tempo regio ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Tá? Essa aqui é a nossa resposta para o exercício. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.